Eu convido os irmãos nesta manhã para abrirmos juntos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós iremos ler a partir do versículo 19 até o versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 19 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Apenas a título de introdução, eu quero partilhar uma história bem conhecida nossa para ilustrar um ponto que vamos apresentar nesta manhã de domingo: a suprema reconciliação que há apenas em Cristo. No dia 15 de abril de 1912, o navio Titanic ergueu a sua popa bem acima das águas frias do Atlântico Norte e iniciou, portanto, uma descida lenta, aparentemente calibrada, enquanto as suas vigias iluminadas e a popa imponente deslizavam silenciosamente em direção ao fundo do oceano, numa tragédia conhecidíssima na nossa história. Aquela famosa noite testemunhou os extremos do comportamento humano, da covardia egoísta ao amor sacrificial pelo próximo. Mas com o Titanic desaparecido e os botes salva-vidas espalhados nas águas geladas entre os nadadores que choravam e enquanto afogavam-se naquele momento, a história foi quase totalmente dedicada à covardia egoísta das 1.600 pessoas que não conseguiram entrar nos botes salva-vidas. Apenas 13 foram resgatadas pelos 18 botes vazios que pairavam, portanto, nas proximidades. Muita gente morreu naquele naufrágio. No bote número 5, quando o terceiro oficial, Pittman, ele ouviu os gritos de angústia, ele virou o bote e ele gritou: agora, homens, vamos em direção aos destroços, exclamou. Mas os passageiros protestavam: por que haveríamos de perder todas as nossas vidas numa tentativa fútil de salvar outros do navio? Pittman cedeu à pressão dos que já estavam salvos, que não queriam correr o risco de tentar ajudar outros e terem a mesma sorte. E durante a hora seguinte, o bote número 5, com 40 pessoas a bordo e a capacidade para 65, ele navegou suavemente, portanto, no calmo do Atlântico, enquanto ele caminhou suavemente calmo no Atlântico, enquanto os 40 ouviam os gritos dos nadadores que estavam a 300 metros de distância. Portanto, estavam tranquilos, seguros, mas estavam a ouvir os gritos de pânico dos que estavam a morrer afogados. A história era praticamente a mesma nos outros botes, portanto, que estavam ali. No bote número 2, o quarto oficial, Boxhall, ele perguntou às mulheres:
Devemos voltar? Devemos fazer isso? Elas disseram que não, pelo que o bote número 2, com cerca de 60% de sua capacidade, também ele ficou à deriva, enquanto os tripulantes ouviam e viam tudo de forma insensível, tranquilos, em segurança. No bote número 6, a situação inverteu-se, pois, diferentemente dos outros botes, as mulheres imploraram ao contramestre para que regressasse, para que fizesse alguma coisa. Mas este recusou-se, descrevendo um quadro vívido de como seria uma morte por afogamento, descrevendo a dor e a agonia de quem estivesse a morrer desta forma, tentando tirar este ânimo e motivação das que estavam no bote número 6. Bom, dos 18 barcos, apenas um, o número 14, ele regressou para ajudar. E isto foi 1 hora depois do naufrágio do Titanic, quando a multidão que debatia-se intensamente nas águas geladas já tinha diminuído consideravelmente. Este drama do naufrágio do Titanic é uma parábola de que há algo no mundo que correu mal. Algo que não está certo. A humanidade decaída está à deriva no mar hostil, alienada, incapaz de se ajudar, apesar de algumas tentativas individuais, furtivas, que vemos e que existe. Vemos que esta imagem da tragédia do naufrágio no Titanic, dessa postura de não fazer nada enquanto o outro está em agonia, é a imagem de um mundo desesperadamente necessitado de reconciliação, de harmonia e de retidão que a reconciliação com Deus traz. O homem, de acordo com a Bíblia, ele está tão profundamente alienado de Deus, como lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12. Isso está assim desde a queda. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Não há quem busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como lemos em Romanos 3, a partir do versículo 9. E, de fato, toda a criação necessita desesperadamente de reconciliação. É em direção a esta necessidade essencial, fundamental, que Paulo nos move, portanto, aqui nos versículos 19 até o versículo 23. Nós precisamos de reconciliação, suprema reconciliação. Note o versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vemos aqui, aprove a Deus, ou foi do agrado do Pai, como talvez está na sua tradução, a Revista e Corrigida, ou Revista e Corrigida Fiel, o prazer reconciliador do Pai. Em primeiro lugar, foi então do agrado do Pai, que em Cristo habitasse toda a plenitude. O uso que Paulo faz aqui da palavra pleroma, plenitude, refuta as ideias dos gnósticos, e na época, possivelmente, de um grupo dentro daquela igreja, que usavam a palavra preloma, que é plenitude, para denotar a totalidade de todas as milhares de emanações divinas ou deuses menores, tratando Jesus como se fosse um Deus inferior. Mas Paulo disse, nem pensar nisso, Jesus não é um dos deuses menores da plenitude, ele é a plenitude, efetivamente. Isso significa que não precisamos, por exemplo, de recorrer a mais ninguém, excepto a Jesus, para termos uma revelação perfeita, completa, acerca de Deus. Tudo o que precisamos de fazer é olhar para Jesus, é ir a Cristo. Ao vê-lo nos evangelhos, ao ouvi-lo pregar, podemos saber como é o Deus verdadeiro. Colossenses 2:9, o texto conhecido, diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque plenitude significa aqui a totalidade do poder e dos atributos que está em Cristo. Apesar de serem distintos,
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, eles são iguais em essência, em natureza. Eles partilham 100% da mesma natureza divina. E em Cristo está a plenitude da divindade. Em segundo lugar, foi do agrado do Pai também reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, como está no versículo 20. Então, Deus pretende reconciliar a criação consigo mesmo. Isso significa que a criação sofreu também pelos nossos pecados. A maldição da queda afetou também a criação. Como lemos em Romanos 8, versículo 19. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, ela geme e suporta angústias até agora. O pecado afetou a raça humana, o pecado afetou a criação, e a criação aguarda também a sua redenção. A criação geme de fato, mas será trazida de volta à sua obediência original. Na verdade, será elevada a um status muito superior na plenitude, quando os novos céus e nova terra forem inaugurados. A terra, os mares perderão, portanto, a sua hostilidade, aquela que vimos no naufrágio do Titanic. Tudo no universo será reconciliado, exceto aqueles que rejeitam a Cristo. Estes não serão reconciliados. O que traz à tona o foco principal deste versículo é a reconciliação de pecadores com Deus. Este é o ponto. E também, claro, por consequência, com o próximo que vai acontecer na obra da salvação. Em todas as referências à reconciliação entre Deus e o homem que nós vemos no Novo Testamento, é Deus que toma a iniciativa. Ele nos reconciliou consigo mesmo, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. A reconciliação com Deus é um processo explicitamente unilateral. É Ele que se reconcilia conosco, Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar. Então, Deus faz praticamente tudo. O que temos de fazer é responder. Quem sacrificou-se por nós? Quem pagou o preço por nós? Quem cumpriu os termos da aliança? Quem obedeceu à lei na sua plenitude? O que cabe agora o pecador fazer mediante a obra que Deus em Cristo fez? Se arrepender dos pecados e crer em Jesus. Esta é a resposta que damos ao Evangelho. O que devemos notar aqui é que aprove a Deus que a plenitude habitasse em Jesus. E por ele, em Jesus, trouxesse então reconciliação, nos reconciliasse. Então a salvação é uma obra do agrado do Pai, então é uma obra jubilosa de Deus. Isto é algo extraordinário em Deus. É boa notícia isso, sobretudo para um mundo perdido. Porque a obra da reconciliação, perdoar pecadores, é uma obra jubilosa de Deus. E esta é uma boa notícia para nós que somos falhos, pecadores. Esse Deus é santo, esse Deus é justo, esse Deus vai punir o pecado, mas ele tem prazer em salvar e perdoar. Não é como nós, quando somos confrontados com a nossa necessidade de perdoar alguém, é com muita relutância. Ah, agora não, deixa eu tomar um copo d'água primeiro. Até aproveito para tomar um copo d'água. Talvez no mês que vem, Senhor. Não assim, não tão fácil. Talvez se ele se rastejar bastante, pôr a cara no chão, alguma coisa, ou eu fizer algum retorno, mesmo que seja mínimo, para também satisfazer a minha raiva, a minha ira. Como é difícil para nós perdoarmos as pessoas. Pessoas arrependidas de verdade, pessoas que pediram perdão de verdade. É difícil para nós. Mas Deus tem prazer de fazer isso. Deus, ele vai ao nosso encontro, na nossa rebeldia, nos convida para uma salvação plena e total. Esse é o nosso Deus, é uma boa notícia para pecadores saber isso. Note os versículos 20 e 22, o método da reconciliação do Pai.
Qual é o método dessa reconciliação do Pai? É visto aqui em duas orações que são paralelas aqui, dos versículos 20 e também o 22. O versículo 20 diz: fazendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E no 22, mas agora reconciliou-os pelo corpo, pela sua carne, né, pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte. Então, qual foi o método de Deus para nos reconciliar? A morte de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, conta-se que há anos, numa cidade, e isso no oeste americano, um casal, ele separou-se e decidiu divorciar-se. Portanto, houve uma separação inicial, depois decidiram mesmo pelo divórcio. O marido, por acaso, regressou a casa a trabalho e negócios, e ele foi ao cemitério para visitar a campa, portanto, do seu único filho que havia falecido há alguns anos. Eles ainda estavam casados na altura. Estava ele, portanto, parado ao túmulo quando ele ouviu pessoas atrás de si, passos atrás de si, e virando-se ele viu a sua, portanto, ex-mulher ali também. O impulso inicial do marido, aliás, de ambos, tanto do marido como também da esposa, foi afastar-se, ela do ex-marido e ele da ex-esposa. No entanto, eles tinham ali, naquele exato momento, um interesse comum, naquela visita por aquele túmulo, e em vez de afastarem-se, apertaram as mãos sobre o túmulo, lá do filho, e naquele lugar reconciliaram-se. Eles foram reconciliados pela morte do filho. É mais ou menos isso que acontece conosco. Foi através da morte de Jesus. A nossa reconciliação pessoal não exigiu nada menos do que a morte do próprio Filho único, unigênito de Deus. Mas a sua morte e os efeitos da sua morte foram muito para além, eu diria, de qualquer morte humana, de um simples ser humano que morreu. Deus estava a reconciliar o mundo consigo mesmo em Cristo, não imputando aos homens os pecados. E confiou-nos a palavra da reconciliação. Deus fez que aquele que não tinha pecado fosse feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É o que lemos em 2 Coríntios 5, do 19 até o versículo 21. Nos tornamos justos através da nossa união com Jesus Cristo. Ele suportou, Jesus, a morte pelos nossos pecados, para que a reconciliação pudesse acontecer. Ele fez a paz pelo sangue, portanto, derramado na cruz, como está no versículo 20. Ele é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14. Essas epístolas da prisão têm temas interrelacionados. Até uma expressão muito debatida pela Dorothy, uma apologista, estava a debater essa questão de que seja qual for a resposta para o problema do mal, isso a Teodiceia, como responder ao problema do mal nesse mundo, e ela refletiu acerca disso e disse, olha, seja qual for a resposta para o problema do mal, uma coisa é certa, Deus tomou o próprio remédio, seu próprio remédio. Portanto, para reconciliar-se com o ser humano, tinha que alguém morrer e pagar essa dívida. E ele enviou o seu próprio filho para fazer isto. Então, a cruz do unigênito do Pai é a evidência definitiva de que não há limite que o amor de Deus se recuse a percorrer para efetuar a nossa salvação. É a prova mais eloquente do amor de Deus por nós, é a cruz de Jesus Cristo. Quando eu tenho dúvidas do modo como eu estou a ser tratado pelas pessoas, de um certo sentimento de desamparo na vida, será que Deus não está a ver o que eu estou a passar, o que está a acontecer comigo? Eu não sei por que eu estou a sofrer isto ou aquilo, sendo eu alguém que serve a Ele, que amo de todo o meu coração, por que esse desamparo, por que essa angústia na minha família, na minha vida? Neste momento, ao olhar para a cruz, o medo e a dúvida, ao olhar para a cruz,
ele desaparece para aquele que crê na obra de Deus em Cristo na cruz. Por quê? Não há dúvidas de uma coisa: Deus nos ama. E ele providenciou o meio para o qual um dia estaremos eternamente com ele, em um lugar que não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem nenhum tipo de desamparo. Na providência de Deus, as coisas ruins que acontecem, é difícil interpretá-las, mas ao olhar para a cruz, eu sinto paz, segurança de saber, eu estou nas mãos deste que deu a vida do seu próprio filho para me salvar. Este Pai amoroso. Aquele que não poupou, como diz a Bíblia, o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Alguém pergunta: pastor, mas o arrependimento? Arrependimento e fé são dádivas da graça na pregação do Evangelho. Se ele deu o próprio filho, não vai dar o resto? Então, entendendo que a ação soberana de Deus na salvação do ser humano, este ato dele em nos salvar, é do prazer de Deus dar-lhe todas as coisas. E o irmão e a irmã e o ouvinte nesta manhã está a corresponder este amor de Deus, o Pai? Note os versículos 21 e 22. Qual é o propósito, então, reconciliador do Pai? Aqui diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui está o propósito da reconciliação. O propósito, então, surge da condição miserável da humanidade. O propósito de Deus, então, surge aqui dessa condição. Ela está em contínua alienação de Deus. E esta contínua alienação de Deus expressou-se numa mente hostil para com ele e resultou em más ações, em desobediências a Deus. E é assim, portanto, que todas as pessoas, elas são sem Cristo, longe de Deus, em desobediência a Deus. Elas não gostam de ouvir isso. Quando nós estamos a pregar a palavra de Deus e confrontamos as pessoas nos seus pecados, elas dizem: eu não quero ouvir esse pregador, vou procurar outro. Vou procurar um que talvez massageie o meu ego. Eu não quero uma mensagem, eu quero uma massagem. E se o cara ouvinte quer uma massagem, eu aconselho a não procurar a Igreja Batista de Sete Rios. Aqui você não terá massagens, mas mensagens da palavra de Deus. A palavra de Deus confronta os nossos pecados. Ela nos chama ao arrependimento e ela oferece a cura e a salvação efetiva. A afirmação de Paulo de que estávamos alienados de Deus, inimigos de Deus e com um mau comportamento pode soar talvez um pouco duro para nós, mas é algo verdadeiro. Basta uma dificuldade como esta do Titanic, do naufrágio, ocorrido nesse naufrágio, para descobrirmos esta dura realidade do nosso egoísmo, da nossa maldade, da nossa indiferença, uma vida autocentrada. É terrível, a condição da humanidade é terrível, mas o propósito salvador de Deus, reconciliador de Deus, é apresentá-los diante dele santos, imaculados e livres de acusação, como está no versículo 22. E quando alguém reconcilia-se com Cristo, ele ou ela será apresentado diante dele como santo, irrepreensível e, portanto, imaculado. Esta é uma promessa bíblica. Nós somos coerdeiros das promessas de Cristo, como vemos, coerdeiros com Cristo. Essa é a promessa de Deus na Bíblia, como vemos em Romanos 8, versículo 17. Há uma expressão interessante que podemos pensar: como eu posso ser santo se eu ainda não sou perfeito? Estávamos hoje a falar acerca disso na escola bíblica dominical, ali na classe dos jovens. É verdade que ainda não somos o que haveremos de ser, mas ele já começou a obra em nós. Já nos deu o remédio que cura o problema. Martinho Lutero explicou isso usando uma analogia. Ele descreveu a condição de um paciente mortalmente doente. O médico proclamou que tinha um medicamento, portanto, que certamente iria curar aquele doente. E no instante em que o medicamento foi, portanto, dado àquele doente, foi administrado, o médico declarou que o doente estava bem.
Ou seja, aquele medicamento cura efetivamente. Ele acabou de tomar o medicamento, o médico diz, já está tudo bem, está resolvido o assunto. É claro que o paciente ainda estava doente quando tomou o medicamento, mas assim que o medicamento passou-lhe pelos lábios e entrou, portanto, no seu corpo, o paciente começou a melhorar, já começou a reagir. E o mesmo acontece com a nossa reconciliação e com a nossa justificação. Assim que nós verdadeiramente cremos em Jesus Cristo, nesse preciso momento começamos a melhorar. E o processo de nos tornarmos, portanto, santos e irrepreensíveis já está em curso desde o momento inicial da nossa salvação. Mas a conclusão, ela é futura e é uma conclusão certa. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até aquele grande dia. Caros irmãos, à luz da reconciliação, dessa nossa reconciliação, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para sermos santos e irrepreensíveis nesta vida. A santidade, na prática, ser santo é o objetivo da vida cristã. O irmão já é um santinho mesmo, no sentido pleno daquele católico? Não. Nós não atingimos a perfeição nesta vida, mas o alvo é este. Queremos ser semelhantes a Jesus. Eu não me conformo quando eu não sou. E eu não posso me conformar. A cada dia crescendo em Cristo. Em santidade, em oração, pedindo forças e graças ao Senhor para vencer a mim mesmo, para amar o meu semelhante. Quando eu sou tentado procurar na palavra de Deus, portanto, informações da vontade, do plano de Deus para mim, e pôr isso em prática. Na salvação começou. Sabemos que só no céu é que seremos a semelhança de Jesus nesse sentido, seremos a estatura plena lá no céu. Aqui ainda estamos nesse processo, mas devemos começar já. Aliás, quem não demonstra este empenho, esta luta pela santidade, demonstra que, na verdade, não é crente, não é salvo. Note o versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Este se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. A persistência dos colossenses na fé demonstra quão real é essa fé. Portanto, a passagem conclui com uma condição. Se você permanece é porque tem essa fé. E só tem se permanece. Esse é o ponto. Se é verdade que os santos vão perseverar até o fim, então é igualmente verdade que os santos devem perseverar até o fim. Esqueça aquela tese de que veio à frente porque aceitou Jesus, fez uma oração e agora vive como um ímpio. Esqueça essa tese, ela não é bíblica. Aquele que nasceu de Deus, ele anda em santificação. A perseverança na fé em Cristo até o fim é essencial na vida cristã. A continuidade da nossa fé é o teste da veracidade da nossa fé. Se não continua, é porque não acredita. E eu, por causa disso, já na prática fiz algumas coisas, talvez não teria feito da mesma maneira como já fiz, mas eu já fiz isso no passado. Uma vez um jovem veio ter comigo, e já era membro da igreja e tudo, e ele estava muito desiludido com a vida e com Deus e com tudo, porque a sua namorada o deixou. Ele muito jovem a namorar, e ela deixou, ele disse, a minha vida não faz sentido sem esta jovem, eu não sou mais nada na vida, eu vou morrer e tudo isso. Ele fez um desabafo. E eu disse, e foi muito rápido, ele disse, se você abandonar Jesus por causa disso, você nunca foi um crente. Eu falei isso com ele numa conversa. E não é que ele abandonou mesmo a fé. Ele levou uma caixa desse tamanho, colocou a Bíblia de estudo, MacArthur lá dentro, os livros, Augusto Nicodemos e tantos outros, e deixou lá na porta da igreja os livros. E ele nunca mais apareceu. Mas não foi porque eu disse isso, viu, irmãos? Não foi porque eu disse isso. Foi porque a jovem abandonou. E ele não suportou. Eu não aceito um Deus que permite uma coisa desta na minha vida. Não aceito de jeito nenhum. Abandonou a fé. E ao abandonar a fé, ele provou que não tinha fé.
porque foi aquela moça que o levou para a igreja, inclusivamente, que o levou para participar, né, dos cultos, estar conosco e tomar um banho no batismo. Meus irmãos, esse é um ponto. O evangelho, ele não funciona como uma magia. Não é assim. A mente e o coração e a vontade das pessoas devem estar envolvidas. As nossas mentes devem alimentar-se de Cristo, de sua palavra. Nossos corações devem concentrar-se nele em amor. As nossas vontades devem receber dele o padrão, a prática da vida cristã. Devemos preencher nossas vidas, literalmente, todos os dias com Jesus. Perseverar nele todo dia. Não existe essa história de uma experiência de crise, de que eu fui salvo aqui e que não ando com Jesus. Ele é um caminho a ser seguido. A Bíblia diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Existe um padrão claro na Escritura de perseverança. O que caracteriza o salvo? Ele permanece, ele continua. Aliás, 1 João 2,19. Saíram de nós porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam continuado conosco. O abandonar a fé, o abandonar Cristo, é o que caracteriza quem não tem esta fé salvadora. Então é imperativo que todos nos reconciliemos com Cristo. É imperativo que sem Ele não há reconciliação, porque senão ficaremos com certeza alienados de Deus e do próximo. Note o que o texto diz em Hebreus 12:2, que por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele nos reconciliou. A Bíblia diz que o Filho de Deus suportou a cruz, que nos trouxe reconciliação, por causa da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, o que Deus tem em mente para nós é maior do que a visão de que alguma vez na nossa mente já foi concebida. É muito maior o que Deus tem para nós. E há apenas uma coisa que nós podemos fazer: nos voltarmos para Deus com arrependimento e com fé no Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui essa reflexão e essa pregação com uma partilha de uma experiência que aconteceu na vida de D.L. Moody. Olha o que ele relatou, um incidente que aconteceu na sua família. Foi, na verdade, na casa da sua irmã. A irmã de Moody contou-lhe que o seu filho, ele disse algo muito maligno, malicioso, numa certa manhã. Então o pai disse-lhe: Sammy, vai pedir perdão para tua mãe. Não, respondeu a criança, eu não vou. E então o pai disse: se não pedir perdão à sua mãe, eu vou deitá-lo na cama. Eu deito na cama, de castigo. Era de manhã muito cedo, antes do pai, portanto, ir trabalhar, e o rapaz não achava que o pai fosse capaz de fazer aquilo. Isso é só uma ameaça de boca, mas ele não vai fazer isso. Então, ele disse: eu não vou, pai. Então, o pai colocou-o na cama, literalmente. O pai chegou à casa ao meio-dia, à espera, com certeza, de encontrar o filho a brincar, portanto, pela casa. Deitou na cama, mas depois ele resolveu o assunto. Para a surpresa do pai, ele não viu, portanto, por perto a criança, e ele então perguntou à esposa onde estava o Sammy. Ainda na cama, respondeu a esposa. Você deitou-o lá, foi trabalhar, e de lá ele não saiu. E assim, então, ele subiu para o quarto, sentou-se ao lado da cama, e ele disse: Sammy, eu quero que peças perdão imediatamente à tua mãe ao que você disse nessa manhã. Você disse uma coisa muito feia. Mas ele então respondeu: não. Então o pai insistiu, o pai implorou, mas ele não conseguiu fazer o filho pedir perdão para sua mãe. Parar, ir lá e pedir perdão. O pai foi embora então, depois do período do almoço, esperando certamente que ao chegar à casa, no fim da jornada de trabalho, mais à noite, que a criança já tivesse se livrado de tudo aquilo, já tivesse pedido perdão, portanto, à mãe. E à noite, porém, quando chegou o pai, até quando ele chegou em casa, ele encontrou o pequeno ainda na cama, dizendo que não ia perdoar. Ele tinha ficado ali todo dia naquela cama.
E ele foi ter com ele e tentou que ele fosse ter com a mãe, mas não adiantou de nada. Ele insistiu, mas o filho disse que não ia. A mãe, ela foi e também tentou, mas sem nenhum sucesso. E de acordo com o relato da irmã de Moody, aquele pai e aquela mãe não conseguiram dormir naquela noite. Eles esperavam, a cada momento da noite, aquele filho ia se levantar da cama, ia bater a porta, porque eles queriam muito perdoar o menino após o pedido de perdão do menino. Aquela foi a noite, de acordo com a irmã de Moody, é como se a morte tivesse entrado dentro daquela casa. E aquela foi a noite mais terrível que eles tinham passado desde o início da vida deles como um casal, com o nascimento do Sammy. De manhã, a mãe foi ter com o seu filho e disse-lhe: agora, Sammy, vais pedir-me perdão. Mas o menino virou a cara para a parede e não falou nada. O pai chegou a casa ao meio-dia e o menino estava teimoso, como sempre, naquela cama. Portanto, parecia que a criança ia ganhar aquela luta. Ela ia ganhar aquela luta, porque não podíamos manter mais aquilo, seria uma situação trágica. Então, era para o bem do menino, portanto, que eles queriam fazer as coisas, que eles queriam fazer, perdoar. Eles não queriam fazer as coisas à maneira da criança, para o bem daquela criança. É muito melhor nos submetermos a Deus do que seguirmos o nosso próprio caminho, fazer as coisas à nossa maneira. O nosso próprio caminho leva-nos à ruína, à condenação. O caminho de Deus conduz à vida eterna. O pai foi para o escritório, mais uma vez, e nessa tarde, a mãe foi ter com o filho por volta das 16 horas. Olha quanto tempo. E ela começou a argumentar com o filho. Depois de conversarem durante algum tempo, ela disse: agora Sammy diz, mãe. E o menino disse: mãe. Agora diga, disse o menino. Agora apenas diga, doa. E o menino repetiu, doa. Agora diga, me, disse a mãe. E o menino, me. No exato momento em que ele diz, soletrando cada sílaba, portanto, aquele menino dá um salto da cama, ele grita, e ele diz para a mãe: agora, mãe, leva-me para o papai, porque eu quero contar tudo isso para ele. Esta é a imagem de quem nós somos. O processo duro de arrepender-se dos nossos pecados e dizer: Pai, perdoa-me. Contra ti somente pequei. Salva-me. Apenas essas palavras, Pai Celestial, perdoa-me, dita de coração, com fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nos leva a Deus, nos leva ao Pai. O menino falou aquilo e teve o perdão. Mas como foi difícil chegar até aqui. Que o Senhor Deus trabalhe em nossos corações.